Tirania de Aço capítulo 208 Encontro com Ludolf. Depois de se encontrar com Ludwig e discutir os novos projetos, Berengário dirigiu-se à capela local com seus guardas seguindo atrás. Enquanto a grande catedral de Kufstein estava em construção, a capela local havia sido tomada da Igreja Católica e estava sendo usada por Ludolf para pregar o evangelho e as palavras da reforma de Berengário. Quando Berengário chegou à capela, notou que o serviço estava em andamento e, assim, assistiu do fundo da igreja enquanto ouvia o sermão de Ludolf. O sermão era sobre a separação entre igreja e Estado e, portanto, ele estava citando Mateus 22:15-22 enquanto pregava para a multidão que havia se reunido. Então foram os fariseus e deliberaram sobre como poderiam enredá-lo em sua conversa. E enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, nem te importas com homem algum, porque não fazes caso da pessoa dos homens. Diz-nos, pois, que pensas tu? É lícito ou não dar tributo a César? Mas Jesus percebeu a maldade deles e disse: Por que me tentais? Vocês hipócritas! Mostre-me o dinheiro do tributo. E trouxeram-lhe 1 centavo. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Dizem-lhe: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e para Deus as coisas que são de Deus. Quando ouviram estas palavras, maravilharam-se e, deixando-o, foram embora. Ludolf então continuou a interpretar as palavras de uma forma que difundiu a mensagem de Berengário. Assim, nas próprias palavras de Cristo, devemos obedecer às leis dos reinos dos homens enquanto devemos nossas almas ao Pai no céu. O sermão continuou por algum tempo antes que o povo de Kufstein fosse finalmente dispensado. Eventualmente, depois de algum tempo, tudo o que restava na capela eram Ludolf e Berengar, e vendo um homem que o levou à iluminação de pé com um sorriso no rosto em sua igreja, Ludolf não pôde deixar de sorrir. Berengar caminhou rapidamente até o homem e lhe deu um tapinha nas costas. Esse foi um excelente sermão, meu amigo, você está realmente apto para liderar nossa reforma. No entanto, Ludolf decidiu provocar Berengário enquanto limpava um pouco da bagunça que sobrou da reunião. Eu não tenho visto seu rosto por estas bandas ultimamente. Eu estava começando a pensar que você tinha perdido a fé. Berengário, no entanto, riu dessas palavras e balançou a cabeça. Nem um pouco, eu apenas estive muito ocupado supervisionando o reino e travando guerras contra aqueles que nos prejudicariam. Eu tento fazer isso quando posso, mas o trabalho de um conde nunca está realmente terminado. Ludolf zombou do comentário de Berengário e fez uma pergunta a ele: o trabalho de um conde ou duque? Berengário riu mais uma vez da brincadeira de Ludolf antes de fazer sua própria piada. Cuidado, essas palavras são traiçoeiras. Se você deixar o pirralho ouvir você dizer isso, ele corre o risco de ter sua cabeça cortada. Quando Ludolf ouviu isso, ele não conseguiu conter o riso e riu da observação. Sim. Diga-me, Berengar, sem sua aprovação quem obedeceria ao Habsburg Boy? Todo mundo sabe que é você quem realmente detém o poder na Áustria. Conrad é apenas seu fantoche. Berengário não negou as acusações contra ele e limitou-se a sorrir inocentemente antes de mudar de assunto. Então, como a reforma está progredindo? Ao ouvir Berengário se esquivando de sua declaração, Ludolf entendeu a dica e começou a falar de negócios. Está indo bem. Grandes áreas da Baviera estão sendo convertidas, apesar da guerra que fizeram contra você. Especialmente na região da Suábia, também se espalhou para Baden, Württemberg e a Confederação Suíça. A reforma está progredindo no leste, até Dresden. Até onde vai a porção sul das regiões de língua alemã, nós estabelecemos um ponto de apoio. Berengário ficou encantado com esta notícia e felicitou o amigo. Isso é bom. Muito bem. Tudo isso é graças a você e seus esforços. No entanto, Ludolf não parecia muito feliz, e Berengar imediatamente percebeu isso. Assim, ele perguntou sobre os detalhes. O que há de errado? Para esta pergunta, Ludolf suspirou pesadamente antes de expressar suas preocupações. No norte, nosso povo está sendo perseguido. Os católicos ainda detêm um grande controle da opinião pública e nossos seguidores são queimados em jogo. Embora Berengário tivesse uma expressão solene como se estivesse refletindo sobre tais assuntos com o coração pesado, na realidade, ele ficou incrivelmente animado com essa notícia.
Tais ações lhe deram um casus belli para marchar para o norte e depois de unificar o sul da Alemanha nos próximos anos. Quanto mais essa perseguição nas regiões de língua alemã do norte persistisse, maiores seriam suas chances de ter uma causa justa para declarar guerra ao norte. Inadvertidamente, perseguindo os reformistas no norte da Alemanha, os católicos deram a Berengário uma razão para invadir quando ele finalmente estava pronto para fazê-lo. No entanto, ele não podia admitir isso muito bem e, assim, fingiu estar sobrecarregado de dor. Realmente é uma loucura, como você proclamou, o fato de que os católicos matariam aqueles que interpretam a palavra de Deus de maneira diferente mostra o quão corruptos eles são. Eles não se preocupam com a salvação, mas com o controle do povo. As palavras de Berengário chegaram a um acordo com Ludolf, e ele concordou de todo o coração. Assim assentiu com a cabeça e disse as palavras que Berengário queria ouvir. Prometa-me que quando você se tornar poderoso o suficiente, você marchará para o norte e libertará nossos irmãos e irmãs em Cristo da corrupção pecaminosa da Igreja Católica. Berengário fez uma fachada como se estivesse chocado com tal declaração e fingiu estar hesitante. Eu não sei sobre isso. No entanto, Ludwig foi inflexível e assim sacudiu Berengário ligeiramente. Berengar, prometa-me. Você deve salvar nosso povo. Finalmente, depois de alguns momentos, Berengar aparentemente cedeu e suspirou pesadamente como se estivesse profundamente em conflito com o assunto. Ok, eu prometo a você que quando eu tiver poder suficiente, vou invadir os estados do norte da Alemanha e livrá-los da terrível influência da Igreja Católica. Vendo Berengário concordar com a situação de Ludolf, o sacerdote sorriu antes de dar um tapinha nas costas de Berengário. Não se preocupe, meu amigo, estamos apenas agindo no interesse de proteger nosso povo da maldade do Vaticano. Como Deus pode desprezar tal guerra? Berengar finalmente sorriu e acenou com a cabeça em aprovação das palavras de Ludolf. O homem nunca deixou de decepcioná-lo. Assim, ele decidiu mudar o assunto para outra coisa. Você precisa de algum financiamento adicional? Apenas deixe-me saber quanto você precisa, e eu terei prazer em doá-lo para a igreja. Ludolf começou a rir ao ouvir essas palavras e começou a castigar Berengário. Você já está construindo uma grande catedral para rivalizar com a de Notre Dame. Como eu poderia pedir mais dinheiro de seus cofres? No entanto, Berengário balançou a cabeça depois de ouvir esta resposta e informou Ludolf de sua opinião. Para o trabalho da reforma, você só precisa pedir, e terei prazer em financiar qualquer coisa que você precisar, desde que eu seja capaz. Ludolf foi mais inflexível do que Berengário percebeu e rejeitou sua oferta. Agradeço-te por tudo o que tens feito, Berengário, mas recebemos fundos suficientes de todos os nobres que apoiam a nossa reforma, não precisas de gastar tanto. Esta notícia trouxe um sorriso ao seu rosto. Quanto mais lordes contribuíssem para a reforma, melhor. E a igreja reformista estava agora ganhando dinheiro suficiente para se manter sozinha sem o seu apoio. Pelo menos na maior parte. Assim Berengário finalmente cedeu a sua oferta. Ok, deixe-me saber se você precisar de alguma coisa, e se estiver ao meu alcance, ficarei mais do que feliz em ajudá-lo. Com isso dito, Ludolf sorriu e assentiu. Certamente, lembre-se de manter sua promessa. Quando chegar a hora, você deve libertar nossos irmãos e irmãs do norte. Berengar riu ao ouvir isso antes de fazer uma pergunta retórica. Eu alguma vez reneguei minhas promessas, meu caro amigo? Dito isto, Berengário despediu-se de Ludolf e começou a regressar ao castelo. Ele deu um passeio agradável observando o progresso de sua cidade de Kufstein quando o fez. Embora tivesse construído muitas estruturas de concreto e aço, sabia que um dia teria de reconstruir muitas delas para garantir sua estabilidade estrutural por 1000 anos. Afinal, ele não poderia construir a base de seu império com materiais estruturais que duraram no máximo 100 anos. Concreto e aço eram baratos para produzir e rápidos para se transformar em estruturas. Ainda assim, o custo disso era a longevidade e, como tal, Berengário fez um voto quando viu seus grandes projetos sendo rapidamente construídos que os reconstruiria com pedra e cimento durante sua vida. Pois se seus edifícios culturalmente significativos não podiam durar o teste do tempo, como seu império poderia? Tirania de Aço capítulo 209. Testando o arquebus. Uma semana se passou desde os encontros de Berengário com Ludwig e Ludolf. Durante esse tempo,
Ludwig havia montado uma linha de produção em pequena escala para as armas de fogo arquebuse destinadas a serem vendidas aos bizantinos. Suas tropas, que foram designadas para demonstrar a eficácia das armas, passaram algum tempo se acostumando com as diferentes ações, mas na maioria das vezes o procedimento de carregamento era o mesmo. Como tal, Aretas e Berengar estavam agora de pé na plateia de um de seus campos de testes. No centro do campo, havia alvos de palha montados onde eram equipados com armaduras espelhadas para representar os soldados do sultanato mameluco, os atuais inimigos do império. Ver as tropas de Berengário carregar rapidamente as armas de fogo arquebuse em pouco mais de 20 segundos trouxe uma pergunta à mente de Aretas, e assim ele expressou suas preocupações. Se demorar tanto para recarregar, como eu protegeria minhas tropas do inimigo diminuindo a distância e entrando em combate corpo a corpo? Aretas desconhecia a existência de baionetas e Berengar não planejava vender essa tecnologia. Assim ele sorriu ao responder às perguntas dos estrategos de Ionia. Idealmente, você teria uma unidade de piqueiros ao lado deles para manter os soldados inimigos afastados enquanto seus arquebusiers recarregam suas armas. Uma vez que eles estejam carregados e preparados para atirar, você puxaria seu piqueiro de volta para evitar fogo amigo. Desencadeado, você repetiria o processo. Ao ouvir essa estratégia, Aretas podia visualizá-la em sua mente e acenou com a cabeça em aprovação. Ele mal podia esperar para ver os efeitos desses arquebuses. Assim, após o carregamento das armas, os soldados que estavam testando o disparo do equipamento apontaram as armas de fogo para seus alvos a cerca de 20 metros de distância. O arquebuse que Berengar projetou era mais curto e mais leve do que as variantes de cano mais longo. Havia duas razões para isso. A primeira é que ele odiava a ideia de usar garfos para servir de suporte para disparar a arma de forma adequada. O segundo, sendo um cano mais curto, criava menos velocidade e, portanto, representava uma ameaça significativamente menor às suas forças. Afinal, quanto maior a velocidade do projétil, maior a probabilidade de as armas perfurarem a armadura de suas próprias tropas. As tropas começaram a lançar sua saraivada com o comando do oficial que liderava o pequeno pelotão de 30 soldados no total. Incêndio. Ao proferir a ordem, o trovão ecoou no ar, e as 30 bolas de arcabuz foram enviadas para baixo, a maioria das quais encontrou seus alvos e perfurou a armadura de espelho que os inimigos do Império estavam equipados. Depois que as armas foram disparadas, elas foram verificadas quanto ao funcionamento antes de serem colocadas de volta no rack de armas, onde mais tarde seriam limpas e, após negociações, esperançosamente, vendidas ao Império Bizantino como o primeiro lote de tais armas. Ver a exibição de longe era uma visão maravilhosa, e Aretas tinha um sorriso largo no rosto como uma criança no Natal. Depois que a área foi considerada segura para a inspeção, Berengário fez uma pergunta a Aretas. Você gostaria de inspecionar os danos de perto? Aretas ficou instantaneamente intrigado com esta oferta e silenciosamente acenou com a cabeça antes de se levantar e seguir Berengário até o campo abaixo, onde os bonecos de palha estavam descansando, a maioria dos quais foram derrubados pelo impacto das bolas de arquebuse e tiveram que ser reiniciados. Posição de pé. Após uma inspeção mais detalhada, as bolas de arquebuse haviam penetrado completamente pela armadura de padrão espelhado, no boneco de palha e pelo outro lado da armadura. Era de fato uma arma eficaz contra os padrões de armadura populares do período. Aretas se surpreendeu com a eficiência das armas e não precisou mais convencê-los a comprar o equipamento. Assim, ele iniciou as negociações para a aquisição de tais armas. Estou absolutamente convencido de que essas armas são superiores a qualquer outra que já vi, além talvez das armas que suas forças usam. Diga-me, Berengário, que preço deseja por essas magníficas armas de fogo? Berengário apresentou um plano na semana anterior para obter o máximo de vantagens da vasta rede de comércio do Império Bizantino com o Oriente, ao mesmo tempo em que parecia generoso. Assim, ele decidiu colocar uma fachada sobre pensar intensamente sobre o assunto antes de expressar sua ideia. Normalmente, eu cobraria 5 hipérperos por arcabuz, mas sob certas condições, eu poderia fazer um acordo e te dar um desconto de 20%. Aretas imediatamente mordeu a isca ao saber que tal oferta existia. Que condições podem ser essas? Berengário deu um sorriso gracioso ao responder à pergunta de Aretas. Já que nos tornamos tão bons amigos,
Darei um desconto de 20% em cada arquebuse vendido ao Império, sob a condição de que você me venda a salitre a um preço com desconto igual. Os nitrários de Berengário estavam tendo dificuldade em atender a demanda de salitre que ele precisava para abastecer seus exércitos. Sabendo que os bizantinos tinham acesso a um suprimento amplo e barato de salitre de seus comércios com a Índia, Berengário queria aproveitar isso para obter grandes quantidades do material por um preço baixo. Mesmo com o desconto de 20%, ele ainda estaria fazendo uma fortuna com o comércio de arquebuse e, ao fazê-lo, poderia investir uma fração disso em salitre barato. Isso permitiria que ele continuasse o rápido crescimento de seus exércitos e fornecesse a pólvora necessária para dominar os campos de batalha europeus. Após cuidadosa deliberação, Aretas falou sobre o assunto. Posso concordar com esses termos, mas em troca do desconto, gostaria que o Império tivesse prioridade na venda dessas armas de fogo. Aretas começou a se perguntar se ele era muito ganancioso com suas exigências, mas, para sua surpresa, Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de responder. Isso não é um problema. Enquanto pudermos produzir essas armas, posso concordar que o Império tenha prioridade em sua compra. Com isso, foi feito um acordo, e os dois homens apertaram as mãos antes de redigir um acordo comercial formal, que ambos assinaram com suas assinaturas e selos de suas casas. Depois, Berengário fez um convite a Aretas. Está ficando tarde. Você gostaria de jantar com minha família e eu esta noite? Aretas não viu motivo para recusar, especialmente porque a cozinha preparada pelos chefes de Berengário era sempre deliciosa. Assim, ele acenou com a cabeça em concordância antes de responder. Seria uma honra. Dito isso, os dois homens voltaram ao castelo de Berengário, onde se sentaram à mesa de jantar. Linde, como de costume, tomou seu lugar ao lado de Berengar, e Henrietta sentou-se à sua frente. Quanto a Aretas, sentou-se ao lado de Berengário e Conrad. O menino ficara bastante irritado na última semana, pois Aretas, um dignitário essencial do Oriente, não lhe deu atenção, apesar de Conrad ser oficialmente o Duque da Áustria. Assim, ele estava visivelmente carrancudo enquanto estava sentado à mesa. Uma ação que não passou despercebida pelos demais sentados à mesa. Berengário ignorou o menino. Conrad já estava sendo envenenado lentamente e finalmente iria coachar dentro de alguns anos sem que ninguém percebesse. Assim, ele só tinha que controlar as explosões do garoto por enquanto antes que ele pudesse tomar o título de duque para si mesmo. Aretas também ignorou o menino, pois sabia quem era o verdadeiro poder na Áustria. Assim, ele decidiu perguntar a Berengário sobre seus planos para o futuro. Apesar do verdadeiro duque da Áustria sentado bem ao lado dele. Então, Berengário, agora que você expulsou os bávaros de suas terras e estabeleceu uma paz relativa, o que você pretende fazer neste momento? Berengário bebeu a cerveja do cálice de caveira antes de responder ao nobre do Oriente. Apesar de ter sido vitoriosa, grandes áreas da Áustria foram impactadas negativamente pela invasão, aldeias inteiras massacradas, campos destruídos e gado abatido. Será necessário um esforço substancial para me recuperar de uma vitória tão pírrica. Passarei os próximos anos estabilizando a região com o melhor de minha capacidade e trazendo uma vasta fortuna para o meu povo. Vendo que Berengário não tinha planos imediatos de conquista futura, Aretas suspirou de alívio. Com o ritmo, o poder de Berengário crescia, onde ele poderia ser uma ameaça ao Império, e era melhor fomentar uma relação amistosa com o homem do que fazer dele um inimigo. Tal abordagem, sem dúvida, levaria tempo. Como tal, Aretas bebeu de seu cálice antes de fazer outra pergunta em sua mente. Ouvi dizer que você está tentando implementar muitas reformas econômicas, militares e agrícolas. Você não teme uma revolta da nobreza da Áustria? Ou ainda maior, uma grande coalizão de seus vizinhos? No entanto, a resposta de Berengário superou em muito sua imaginação. Berengário tinha um sorriso calmo, talvez até cruel no rosto enquanto bebia de seu cálice de caveira. Depois de limpar a boca com o guardanapo, ele respondeu como se fosse a resposta mais óbvia do mundo. Claro. Aqueles presos em suas tradições nunca vão abraçar totalmente minhas reformas, eles inevitavelmente tramarão contra mim. De fato, muitos dos nobres em toda a Áustria, mas também no Tirol, estão planejando algo assim enquanto falamos. Não tema a rebelião. Em vez disso, eu a saúdo, pois é necessário um grande expurgo para inaugurar a nova era,
E quando meus inimigos finalmente me mostrarem suas presas, estarei bem preparado para isso. Tanto Aretas como Conrad ficaram chocados com esta resposta. Berengário estava esperando uma rebelião, ou possivelmente duas, e ele já estava se preparando para tal eventualidade. O homem claramente tinha previsão, mas o que foi ainda mais assustador foi que ele declarou que acolheu a rebelião para que pudesse expurgar os descontentes em sua sociedade. Depois de ouvir uma declaração tão ousada, Aretas sentiu que não deveria questionar a mente de um tirano e rapidamente voltou a comer sua comida. Conrad, por outro lado, parecia pálido como um fantasma, como se finalmente percebesse que havia nomeado um monstro como seu regente, uma que ele não tinha poder para deter. Quanto a Lindy e Henrietta, estavam apenas saboreando a refeição, como se as palavras de Berengário fossem a coisa mais natural do mundo. Eles estavam bem acostumados com suas proclamações de suas grandes ambições e a crueldade que ele passaria para alcançá-las. Assim, o jantar continuou em um silêncio constrangedor por algum tempo antes de finalmente chegar ao fim. Aretas logo retornaria ao Império com o primeiro lote de armas de fogo arquebuse, e Berengar lucraria muito com isso. Quanto ao futuro, estava nas mãos de Deus, se alguém acreditasse em tal coisa, isto é. Tirania de Aço capítulo 210 apresentando novas inovações militares. Mais algumas semanas se passaram, e Aretas muito partira para retornar à sua casa na Jônia. É claro, ele iria primeiro relatar ao imperador sobre sua visita e seu sucesso na aquisição de armas de fogo. No entanto, essa era uma história para outra hora. No momento, Berengar estava mais uma vez nas instalações de testes, onde observava a introdução de dois novos equipamentos-chave. Aqueles que mudariam drasticamente os resultados do campo de batalha mais uma vez. Desde que Ludwig havia projetado a arma Schmidt, que se parecia muito com a Pulkligun de sua vida anterior, ele gastou muito tempo e esforço para trazê-la à realidade. No momento, 3 dessas armas estavam alinhadas no campo de testes, com vários cilindros carregados com bola sólida ou tiro. As armas Schmidt foram montadas em carruagens que podiam ser arrastadas por cavalos, como uma peça de artilharia padrão, permitindo assim uma excelente mobilidade das armas no campo de batalha. Isso imediatamente chamou a atenção dos oficiais de artilharia presentes, que agora já haviam se engajado na batalha em algum momento. Em breve essas armas estariam demonstrando suas capacidades para Berengário e muitos de seus oficiais de artilharia que se reuniram. Berengário estava prestes a fazer um discurso e Ludwig estava ao seu lado. Este discurso faria duas coisas. Apresentaria Ludwig como inventor da arma Schmidt e o estabeleceria como um novo posto de nobreza sem terra. Assim, o carismático jovem conde falava com grande paixão pelo homem à sua frente, que também era um grande amigo. Eu reuni todos vocês aqui hoje para testemunhar o nascimento de uma arma poderosa, uma que não existiria sem a mente brilhante deste homem diante de vocês. A maioria de vocês deve estar ciente de sua identidade. Ele é Ludwig Schmidt. Sem seus esforços, nenhum de vocês estaria equipado com as armas que usa no campo. Ele é o diretor do setor industrial de Kufstein e agora inventou uma arma que mudará o curso do campo de batalha. O que você vê antes de você é conhecido como Schmidt-Gun, nomeado em homenagem ao seu criador. É uma peça de artilharia giratória com a capacidade de disparar 9 tiros por minuto. Ou uma bola sólida é um tiro composto por 16 balas de mosquete. Seu alcance efetivo é de 75 jardas, sendo seu alcance máximo de 200. Agora vamos testemunhar o quão eficaz esta arma realmente é. Ao ouvir esse discurso apaixonado, uma série de aplausos irrompeu da plateia de oficiais que se reuniram para testemunhar o poder destrutivo da nova arma. Uma formação inimiga de 100 alvos de palha foi montada a 75 jardas, cada uma equipada com couraças de brigadeiro que simulavam uma formação inimiga. No momento em que Berengário deu a ordem, os 3 canhões começaram a disparar sua saraivada. O primeiro voleio disparado pelos Schmidt-Guns foi preenchido com bolas sólidas e um total de 27 rodadas foram disparadas em um único minuto. As bolas grandes devastaram a formação inimiga, pois rasgaram não apenas um oponente, mas às vezes também o alvo atrás deles. No entanto, a demonstração não terminou com isso. Em vez disso, os cilindros foram rapidamente substituídos por outros cheios de latas e, em pouco tempo, outra rajada foi disparada. Cada vasilha continha 16 balas de mosquete que voaram para baixo nos alvos e os despedaçaram.
Um total de 9 vasilhas foram disparadas por 3 canhões no período de 1 minuto, resultando em 432 balas de mosquete sendo disparadas na formação inimiga durante aquele pequeno prazo. A devastação resultante da formação inimiga simulada foi chocante até mesmo para os oficiais de artilharia veteranos que haviam travado muitas batalhas. Eles só podiam imaginar os efeitos que tal arma teria no campo de batalha quando usada ao lado de canhões padrão. De fato, foi um grau surpreendente de destruição que essas chamadas armas Schmidt causaram nos alvos blindados de palha. Depois que a demonstração foi concluída e os alvos de canudo foram completamente descartados, Berengar notou que seus oficiais ficaram olhando em silêncio por algum tempo. Eventualmente, um único oficial começou a aplaudir e, em pouco tempo, se transformou em aplausos estrondosos. Tanto que Berengário teve que acalmar os homens antes de contar sua outra notícia importante. Devido à grande extensão que Ludwig Schmidt serviu ao nosso grande condado, eu o nomeio como baronete por seu excepcional serviço ao condado de Tirol. Ser nomeado entre as pessoas comuns que prestaram serviço exemplar ao condado. Para aqueles de vocês que são nobres, não se preocupem, pois é o nível mais baixo da nobreza. A notícia que Berengário anunciou agora foi chocante para as pessoas presentes, especialmente considerando que a classe de oficiais estava quase inteiramente cheia de cavaleiros e nobres no momento. Assim, eles estavam em conflitos sobre o assunto. No entanto, Berengário afirmou que eles eram nobreza sem terra e, na base da hierarquia, portanto, tal coisa era um pouco aceitável para a antiga nobreza. Apesar de suas preocupações sobre o assunto, eles ainda aplaudiram Ludwig por sua promoção, e o velho compartilhou seu sorriso dentuço habitual em resposta. Ele agora era um membro da nobreza, mesmo que estivesse na base da hierarquia. No entanto, Berengário não parou aqui a apresentação. Ele tinha outra invenção crítica para adicionar às suas forças armadas, uma que Ludwig ajudara a produzir. Era um projeto relativamente simples e, portanto, poderia ser empregado em grande número. No entanto, esta apresentação foi destinada aos oficiais de infantaria, e assim ele dispensou os oficiais de artilharia antes de se aproximar do outro campo de testes onde seus oficiais de infantaria já haviam se reunido. No campo estava um pelotão de granadeiros, que parecia estar segurando o mosquete 1417-18 padrão que foi emitido para a maioria da infantaria de Berengário. No entanto, o que o chocou foi que suas caixas de cartuchos estavam abertas e nelas não havia mais o cartucho de papel padrão, mas um cartucho de madeira. Esta invenção foi baseada no aiago japonês da vida anterior de Berengário e essencialmente acelerou o processo de recarga. Assim Berengário declarou corajosamente seus efeitos aos oficiais de infantaria que estavam reunidos e observavam os estranhos novos dispositivos. Este é o tubo de carregamento rápido. Ele substituirá o uso de cartuchos de papel em nosso serviço. É feito de madeira e contém um projétil mini-bal e a pólvora dentro dele. Este dispositivo permite que a pólvora e o projétil sejam carregados em um movimento único, permitindo assim uma velocidade de recarga muito mais rápida. Em vez de disparar 2 tiros em 1 minuto, seus soldados estarão disparando 5. Os granadeiros presentes passaram as últimas semanas se acostumando com o dispositivo e agora eram excepcionalmente proficientes em seu uso. Como tal, eles recarregaram rapidamente seu primeiro tiro. Ao fazê-lo, eles colocaram o tubo de madeira no cano do mosquete raiado e depois enfiaram sua vareta dentro dele. Com este ato, a pólvora e a bala foram colocadas no mosquete em um único movimento. Depois de fazer isso, eles rapidamente engatilharam seus rifles, apontaram para os alvos abaixo do alcance e dispararam. Em poucos segundos, o pelotão de granadeiros recarregou seus mosquetes e disparou novamente. Essa taxa de tiro atingiu o pico de 5 rodadas em um único minuto, destruindo completamente a formação inimiga à sua frente a 100 metros. Os oficiais de infantaria que estavam reunidos para esta demonstração ficaram tão chocados com sua exibição quanto os oficiais de artilharia ficaram com a arma Schmidt. Este pequeno dispositivo tubular de madeira mudaria a maneira como eles travavam a guerra. Isso tornaria os exércitos de Berengário muito mais letais do que as forças inimigas, mesmo que o inimigo colocasse as mãos em algumas armas de fogo primitivas. Assim, um rugido de aplausos ecoou por todo o campo de testes enquanto os oficiais de infantaria batiam palmas à vontade. Eles agora seriam capazes de disparar muito mais projéteis contra as forças inimigas antes de ter que se envolver em combate corpo a corpo,
Tal dispositivo era genuinamente revolucionário. O próprio Berengário ficou impressionado com a velocidade e eficiência com que seus granadeiros utilizavam tais dispositivos. Se todo o seu exército pudesse ser treinado para ser tão eficiente em seu uso, ninguém neste mundo seria capaz de desafiá-lo em terra. Assim, ele também aplaudiu os soldados que foram usados na manifestação. Berengar podia ver a ascensão de seu futuro grande exército com as novas invenções militares. Tudo o que ela precisava agora era uma grande marinha correspondente, algo que ele planejava começar a construir em breve. Por enquanto, nos meses seguintes, suas tropas seriam adequadamente treinadas no uso dos tubos de carregamento rápido, que no futuro seriam chamados de tubos por simplicidade. As grandes ambições de Berengário estavam lenta mas seguramente começando a se tornar realidade, e assim ele olhava para as novas inovações militares com orgulho. Ele realmente acreditava que as armas que seu exército atualmente empunhava estabeleceriam o domínio de sua dinastia nos próximos anos, algo que ele esperava muito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.